Fala, meus amigos, canal 2x1 aqui não tem empate, jogaço, Vasco e Bahia, Bahia e Vasco, infelizmente estão na parte de baixo da tabela, mas é um jogo de uma decisão imensa, tanto para a equipe vascaína quanto para a equipe tricolor da Boa Terra. Meus amigos, é o seguinte, Vasco 36 pontos, Bahia 35, o Vasco tem uma tabela dificílima, então esse resultado é muito importante para o Vasco. O Bahia com 35 pontos disputa ali mais ou menos uma mini Copa do Nordeste. Tem Sport Fortaleza também tentando fugir desse rebaixamento para 2021. Meus amigos, 35 pontos. Se o Bahia vence, o Bahia vai para 38 e aí começa a se distanciar. Tem 2 jogos na Fonte Nova. Claro que são 2 jogos difíceis, mas são jogos na nossa casa. Então o Bahia também tem um jogo muito decisivo neste domingo. Os números mostram vantagens para o Bahia no histórico entre Bahia e Vasco. E um outro detalhe, Gilberto, desde quando chegou aqui no Bahia em 2018, em todos os jogos que ele disputou contra o Vasco da Gama, ele guardou dele. 2018, Bahia perdeu 2-1, mas ele fez o gol do Bahia. 2019, nos 2 jogos ele foi lá e brocou. E pelo primeiro turno ele também participou do triunfo de 2-0 diante do Vasco. Aqui, meu irmão, jogando em Salvador. Meus amigos, o melhor de tudo é o seguinte, isso mostra que o Bahia é grande. A gente não pode ter dúvidas da grandeza do Bahia. Vamos para o confronto direto, Vasco da Gama, tradicionalíssimo. Ninguém duvida o tamanho do Vasco da Gama no futebol nacional, campeão de Libertadores, grandes jogadores passaram pelo Vasco. E aí você vem para o histórico de Bahia e Vasco. Só no Brasileirão, 42 jogos. 15 triunfos do Bahia, 11 do Vasco, 16 empates. Eu estou pegando essa informação no site ugol.com.br. Isso mostra claramente que é um triunfo equilibrado, mas o Bahia venceu mais do que perdeu. Isso é muito importante para contar justamente para a galera que está nos assistindo, a galera que não conhece o Bahia, que não torce pelo Bahia, que tem alguma dúvida sobre o tamanho do tricolor baiano, é só você fazer algumas comparações de alguns jogos diretos com equipes grandes do futebol brasileiro. E aí a gente vem para casa, não dos jogos do Bahia dentro de casa. O Bahia jogou 18 jogos contra o Vasco da Gama, jogando dentro de casa, ou na Fonte Nova, ou em Pituaçu. Dos 18 jogos, 8 triunfos de tricolor, somente 4 do Vasco da Gama, 6 empates. Agora, o mais interessante também que chama a atenção, Vasco jogando em casa contra o Bahia, 24 jogos, 7 triunfos do Bahia, 7 triunfos do Vasco da Gama também, e 10 empates. Amigos, amanhã, em se tratando do Vasco jogar dentro de casa contra o Bahia, é o jogo do desempate, e tomara que dê nosso tricolor baiano para a gente desempatar, para ficar bonito na foto, e aí quem sabe começar a se distanciar da zona de rebaixamento. Claro que é muito difícil, nós temos que ter o otimismo sim, acreditar, não é fácil, o Bahia não está bem, todo mundo tem razão, o Bahia não está bem, mas a gente não pode deixar nunca de acreditar no tricolor, e é por isso que eu vou botar todas as minhas fichas amanhã para que o Bahia vença, e a gente possa comentar aqui no pós-jogo, batendo um papo com você, torcedor do Bahia, torcedor do Vasco também, torcedor de todo o Nordeste. A gente respeita muito todos os torcedores que visitam o canal e que vêm bater papo com a gente. Então um forte abraço para toda a galera aí, para toda a nação 2x1 que nos acompanha. Valeu!